Bem, notícia sobre Luca, sobre Gilberto, notícia sobre outros jogadores que o Fluminense tem interesse. Enfim, uma série de notícias sobre o Fluminense que você só encontra aqui. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal e claro, tá? É sempre bom deixar claro. Essas informações que estão aqui também saem no OneFootball. Exatamente. Eu ia falar produto, não, é programa, não é programa, é aplicativo de futebol, que o link tá aqui na descrição para você baixar. Informação, notícias, tabelas, rankings, estatísticas, cara, e principalmente notícias. Baixa, ativa lá o Fluminense e ativa as notificações. Você vai ter um aplicativo massa no seu celular, beleza? Tá aqui na descrição o link. Vamos falar primeiro de Luca, que pediu desculpa. Olha aí que coisa, hein? Luca pediu desculpa, gente. Pedir desculpa é uma palavra muito forte, né? Mas vamos lá, né? Bem, o jogador do Fluminense, pra quem não sabe o que aconteceu, né? De repente você tava fora do Brasil, irmão. Se você tava fora do Brasil, você vai descobrir agora. Luca Eita, peraí, deixa eu tirar o som aqui. Eu vou mostrar aí, após o gol do Fluminense contra o Sport, Luca, que tava sendo vaiado, muito vaiado antes do gol, saiu na comemoração, ó, você vai ver ali atrás, enquanto o time do Sport fica enlouquecido ali atrás com o gol sofrido no último minuto, saiu fazendo gestos pra torcida, né? Gestos tipo, sai pra lá e tal, acho que isso aqui é um ai, sai pra lá, né? Saiu fazendo esses gestos e isso, obviamente, não pegou bem. Luca já era um jogador muito criticado e com esses gestos após do gol, só repeliu ainda mais o amor que a torcida também não sente por ele. Bem, dito isso, Luca, que foi dos criticados, né, se manifestou no seu Instagram nessa segunda-feira. Luca Borges aqui, ó. Torcida do Flu, desde sábado estou recebendo mensagens sobre a comemoração do gol da nossa vitória. Peço desculpas a quem se sentiu ofendido. Em nenhum momento tive a intenção de ofendê-los. Vamos juntos para os próximos jogos. Saudações tricolores. Cara, assim, pra Luca, né? Eu até falei, Marcos Felipe foi outro dos ofendidos, dos criticados, aliás, porque Marcos Felipe, ele virou pra trás na hora do gol, e aí esse a gente não tem imagens, tá? Então não tem como mostrar nada aqui, mas algumas pessoas do setor sul vieram falar que ele fez um gesto tipo, e aí agora? E agora pro setor sul. Ele ficou debatendo ali na rede social e tal, lembrando o perfil de Marcos Felipe, junto com a esposa dele, Marcos e Roberta, né? Marcos e Roberta. E aí, enfim, a gente não sabe se é ele ou se é a esposa falando, mas fez vários textos, etc, e reclamando e contestando e não sei o que, e no final das contas, a explicação dele é que tinha um torcedor que tava o criticando do início ao fim da partida e ele fez isso pra esse torcedor. Já falei bastante sobre Marcos Felipe aqui no Canal 20, de quanto eu acho imaturo e errada essa decisão. Primeiro dele responder a um torcedor, segundo ele não entender que a torcida entender isso, terceiro dele ficar debatendo em rede social depois, e a falta que faz a questão da assessoria, né? Para redes sociais, para mídias sociais. E Luca com certeza tem uma assessoria, mas a gente vê no momento, algumas vezes, isso pouco importa. Por quê? Porque no caso de Luca, em 2021, alguém, ou Luca, ou a assessoria dele, não entender que pedir desculpas tá certo, mas a quem se sentiu ofendido pega muito mal, tá errado aí. Eu não sei se foi a assessoria de Luca que mandou ele fazer isso, mas se foi, Luca, dica, demite a assessoria, não existe isso. A assessoria pediu o quê? Mas eu acho que não foi, acho que foi Luca que fez isso aqui da cabeça dele. E aí se ele fez isso aqui da cabeça dele, e ele tem uma assessoria contratada, demite a assessoria, tá fazendo o que ele quer, não o que a assessoria manda, mas enfim, porque assim, tá certo você pedir desculpa? Tá certo. E eu fico até com o tweet do Vitor Lessa, né, que falou isso, que se você se desculpar, se você fez alguma coisa de errado, sim. Você acha que fez isso de errado? Você realmente se percebeu e se arrependeu? Sim. Peça desculpas. Você não acha que fez algo de errado ou não entendeu que você fez algo de errado? Não peça desculpas e banque o que você falou. Agora, pedir desculpas e embaixo dizer que não teve a intenção de ofender, ou seja, eu tô pedindo desculpa só pra quem se ofendeu, mas quem não se ofendeu é que tá certo, o resto que tá errado. Então assim, não existe isso. Então, Luca, só fez o carinho da torcida aumentar.
por você. Acho que é esse o cenário. Era melhor ter... Esse era o famoso, assim, era melhor ter ficado quieto. Bem, e só pra deixar, não tá no mérito de se o Luca tem razão, se ele foi criticado demais, isso eu já dei opinião em outros vídeos. Isso aqui eu tô falando só da desculpa dele, tá? Minha opinião é até mais complexa sobre isso, já falei em vários vídeos já. Mas vamos falar agora de contratações pra centroavância do ano que vem. Isso porque a centroavância é um dos desejos, isso foi pedido inclusive pelo próprio Fred, que o Fluminense tivesse um outro centroavante ali fazendo sombra pra ele, etc, enfim. Mas é uma das posições. Eu tive lá na sala do scout, né, naquela visita lá ao CT, e trouxe vários nomes, várias informações, e um dos nomes que eu tinha esquecido tá nesse vídeo aqui. Na verdade eram dois. Um foi revelado pelo Netflu, numa informação do Paulo Brito, de que Gilberto, atacante do Bahia, foi oferecido ao Fluminense e agradou a diretoria. Gilberto, pra quem não sabe, tá acabando o contrato dele agora no final do ano com o Bahia, e ele pode se transferir para outro clube. O Fluminense teria interesse nessa negociação. Na matéria do Netflu, fala que os vencimentos beiram R$500 mil por mês, o salário de Gilberto no Bahia. E ele, bem, teria despertado o interesse de outros clubes da Série A, e o Fluminense, que provavelmente não fica com Abel e Bobadilla, até tem notícia no Netflu sobre isso, mas eu já venho comentando isso há um bom tempo, né, de que a impressão que eu tenho é de que Bobadilla não fica pelo alto custo que o Fluminense teria para comprar o jogador, né, 700, 800 mil dólares para comprar um jogador de 34 anos, e, no caso de Abel Hernandes, o alto salário, apesar de ter ido de número, né, bem na temporada, para um centroavante reserva, a Abel tá chegando a quase 10 gols, não é um número ruim, mas obviamente o custo é muito alto, talvez o Fluminense pensasse num retorno ainda maior de Abel Hernandes. Então o Fluminense deve ter um outro centroavante pro ano que vem. John Kennedy tá sendo estudado, até porque o Fluminense, no ano que vem, a gente quer que jogue 3 competições. E 2 centroavantes, lembrando que Fred se aposenta no meio do ano, 2 centroavantes não são o suficiente para jogar 3 competições. Você precisa ali, porque numa semana você vai ter um suspenso, um lesionado, e o mesmo centroavante vai ter que atuar várias partidas e tal, enfim. Então é complexo. Aí se o cara tá em uma fase, o ideal é você ter 3. Então o Fluminense vai ao mercado para contratar. O nome de Gilberto, aí agora além do que tá aqui no Netflu, tá? Informação minha. Eu não tinha informação dele ser oferecido ao Fluminense, tinha informação de fato do Fluminense querer o jogador, só que Gilberto até deu uma entrevista lá para um portal lá de Salvador, né, para uma rádio de Salvador, falando que, pra Rádio Salvador FM, falando que ele já meio que já vai ser resolvido no momento certo, de que, enfim, ele tá encaminhando as decisões, etc. A informação que eu tenho, ok? Gilberto só aceita conversar com outra equipe após o Bahia não estar mais com chances de rebaixamento. A vitória, né, agora de ontem ajudou até nisso. Ou seja, repetindo a informação, até o Bahia estar a salvo do rebaixamento, né, o que pode acontecer aí nas próximas 2 semanas, talvez, né, o Bahia está a 6 pontos do Z4, enfim, pode aumentar ainda mais essa distância e salvar do rebaixamento. Até lá, Gilberto não aceita conversar com outra equipe. E imagino eu conversando também, enfim, apurando com pessoas ligadas ao Bahia também, é de que o desejo do Bahia é manter Gilberto, porque ele tem essa ligação, esse vínculo muito forte com o time baiano. Eu até falei lá no grupo dos padrinhos, né, a galera falou, pô, Gilberto é bom porque ele te entrega 15 gols por ano. Eu falei, 15 gols no Bahia, né? Porque na carreira dele ele não fez 15 gols num ano, em ano nenhum, na verdade. Chegou a fazer 4 na Série A em 2013 pela Portuguesa, 14, perdão, não 4. Chegou a fazer 13 pelo São Paulo em 2017, mas nunca chegou a fazer 15 gols num ano, não. Então, assim, é um atacante que tem uma regularidade muito grande no Bahia, mas obviamente tem aquele asterisco ali também de ter passado por vários clubes grandes, como Vasco, Internacional. Vou até botar o Sport aqui nessa conta também, e não ter rendido tanto. Mas mesmo sem render tanto, no Vasco, 9 gols em 26 jogos. Mais ou menos o que a Abel Hernandes fez. No São Paulo, foi até, acho que tenha sido criticado, tem números bons, 13 gols em 33 jogos. Na passagem toda são 15 gols em 43 jogos. 1 gol a cada 3 jogos. Não são números ruins, né? Ele chegou a jogar nos Estados Unidos e na Turquia também. Então assim, ele não tem números ruins, mas não sei se seria o que a gente esperaria gastando esse dinheiro, caso seja esse salário. Outro jogador que o Fluminense queria, tinha interesse e estava estudando a contratação, mas não rolou, foi oferecido ao Fluminense também, mas não rolou, era o nome de Ítalo, atacante do Red Bull Bragantino. Lembrando, Gilberto tem 32 anos,
Ítalo tem 33 anos, ou seja, aparentemente o desejo é por um centroavante um pouco mais experiente. A exceção é esse nome, outro nome que eu trouxe aqui é o de Renato Kaiser, que aí esse também é estudado pelo Fluminense pro ano que vem. Só que qual que foi a questão de Ítalo? Ítalo tava sem contrato com o Red Bull Bragantino pro ano que vem, não gostaria de uma renovação só por um ano, era o que o Red Bull queria, enfim, e o Fluminense teria a possibilidade de oferecer 2 anos a ele. Teria ali, conversando, mas no final das contas, ele renovou com o Red Bull Bragantino com essa renovação ele conseguiu acertar os 2 anos que ele queria até dezembro de 2023, ou seja, saiu do radar do Fluminense. Ítalo que tem números, assim, inexpressivos pra trás, né? Lá pra trás jogou muito time pequeno de São Paulo, mas desde que chegou ao Red Bull Brasil, começou a ter números bons e veio pro Red Bull Bragantino. E aí fez 12 gols em 2019, quando subiram pra Série A, 12 gols em 2020, já na Série A, com muita assistência, e já tá com 17 gols nessa temporada, muita participação em gol. Então, assim, é um centroavante que entrega número na Série A, já mostrou isso. Também assim como o Gilberto, mas dentro do esquema do Red Bull, acima, assim como o Gilberto dentro do esquema do Bahia. Só que esse não vem, porque já renovou com o time lá de Bragança Paulista. O Fluminense continua atrás no centroavante, vai atrás. Óbvio que isso não vai ser fechado, não vai ser comentado muito pela diretoria e não tem que ser comentado mesmo por agora. Porque, pô, imagina só se acontece igual a 2005, que foram falar já a barca que ia sair antes de acabar o Brasileirão e a galera largou, pô. Tô aqui roendo o osso no Brasileirão e tal, e pra ano que vem jogar outro aqui a Libertadores, e aí largou e a gente viu o que aconteceu em 2005. Se você não sabe, assiste aqui. Vou botar aqui no card não, pesquisa aí, Sessão Memória 2005, que é um vídeo bem legal que tem aqui no canal também. Enfim, minha opinião básica de todos esses que eu citei no vídeo, acho que Renato Kaiser seria o mais interessante. Sobre Gilberto, me anima o nome, assim, não, aliás, gosto do nome, mas não me anima. Não é um jogador que me anime tanto, não. E apostaria que a única chance dele sair do Bahia seria o Bahia ser rebaixado, porque aí, de fato, ficaria ali difícil pro Bahia manter financeiramente o jogador. Mas tirando isso, acho bem provável a renovação dele por lá, pelo Bahia. É isso? Então, beleza. Até a próxima. Valeu.